Olá pessoal, sou Winston Quirino e hoje eu vou falar aqui do projeto Tech Challenge 3 Fine Tuning. Para o grupo 3, nós decidimos realizar o Fine Tuning de diferentes Foundation Models para comparar o desempenho de cada um em diversos aspectos. Os nossos critérios de avaliação foram precisão, ou seja, a capacidade do modelo de fornecer respostas relevantes e corretas ao contexto da tarefa, eficiência do treinamento, envolvendo tempo e recursos necessários para poder operar, custo operacional e flexibilidade. A gente iniciou esse projeto carregando todos os dados que haviam no Amazon Titles, que eram mais de 1 milhão de treinamentos possíveis. A gente percebeu, usando o Llama e também o BERT, a gente percebeu que eles estavam retornando dados confusos. Eu vou fazer um parênteses aqui. A gente inicialmente não fez esse treinamento no GPT por uma questão financeira. A estimativa pela quantidade de tokens e pelos critérios de cobrança deles, dependendo do modelo que a gente usasse, ia sair algo em torno de 19, 20 mil dólares. Então a gente focou primeiro em entender os dados e entender o processo usando o Llama e o BERT. E após o treinamento a gente percebeu que não estavam dando respostas coerentes, ou pelo menos aquelas que a gente estava esperando, dado o que a gente já havia feito. Então decidimos focar em dados que nos remetessem a livros, através de palavras-chave. Então a gente filtrou o que tivesse copyright, autor, book ou palavras desse tipo, e que o title e o content tivesse um tamanho específico. Por exemplo, o title mais de 40 caracteres e o content mais de 400 caracteres. A gente também filtrou aquilo que fossem dados nulos em qualquer uma das colunas e a partir disso a gente decidiu filtrar um grupo menor de dados. No caso do GPT-4, a gente utilizou as 1.500 primeiras linhas para fazer o treinamento e no Llama a gente usou 5.000 linhas. Então, em ambos os projetos a gente conseguiu usar o Colab, e aqui eu estou exibindo o Colab do GPT-4. O Colab do Llama será apresentado pelo colega de grupo Michael. Bom, aqui estão os inícios dos dados, e uma das coisas que foi interessante foi olhar para a quantidade de tokens pelo exemplo, pela linha. E no caso do GPT, o tamanho do token, que é o treinamento, é baseado no texto completo, juntando title e content. Então, a gente observou que a maior parte dos dados estavam, de fato, entre 0 e 500 tokens, e aí foi fácil, a gente manteria uma quantidade grande de dados. Então, filtramos para 256 tokens, e iniciamos o nosso treinamento. Demos mais uma observada nos dados e rodamos aqui a visão de max tokens. Selecionamos as primeiras 1.500 linhas. Fazendo um parênteses aqui, no caso do GPT, é possível enviar dados de treinamento. Como a gente não aprofundou no estudo dos dados a ponto de criar dados de teste, e eu acho que esse caso aqui não seria para tal, a gente só criou esses dados, mas não foi necessário enviá-los para o GPT-4. Bom, aqui está só uma checagem da quantidade de tokens por uma questão financeira. Então, foi enviado 316 mil, quase 317 mil tokens para o GPT-4. E aí, então, a gente iniciou o treinamento depois de fazer todos esses tratamentos dos dados. No caso do GPT-3, a gente fez alguns testes, mas aqui a gente não vai. A gente deixou o código, mas a gente não vai trabalhar esse tema. Ele é um teste mais simples, que basicamente
prompt e completion da informação. Já no GPT-4, ele tem a figura dos papéis. Então, aqui o que a gente fez? A gente fez chama a API do OpenAI, cria um cliente. Aqui o código está comentado para não haver um risco de execução extra, mas basicamente ele está subindo o arquivo no GPT na conta que foi configurada pela API, pela chave da API aqui. Bom, interessante mostrar aqui também que quando a gente pede para fazer o fine tuning, a gente cria um job e podem ser criados vários jobs em paralelo. No nosso caso, a gente cria um job e a gente pede a informação desse job de tempos em tempos. Aqui eu criei uma rotina que ficava verificando a cada 60 segundos o resultado o status do job. Então, nesse caso aqui, se eu rodar novamente a solicitação de status desse job, ele existe na minha chave de API e ele vai me dizer como que ele está nesse momento, que é, cadê o status? Succeed. Então, finalizado. Bom, como que a gente testou o resultado? Criamos duas completions e ela utiliza o modelo treinado, que eu ganho um ID para ele, e esse daqui é o modelo GPT-4 Mini que a gente treinou. Eu vou rodar um teste que ainda não havia executado, que é o Mastering Public Speaking, The Handbook Second Edition. Então, eu vou rodar ele aqui. Primeiro eu defino o meu conteúdo, é só para não ficar colando em dois lugares. E aqui eu vou chamar no GPT-4, que é o GPT público. Aqui está a resposta dele. E agora eu vou rodar aqui no nosso treinamento. Vamos fazer a comparação desses dados. Bom, nesse arquivo a gente guardou os dados utilizados no treinamento e os dados que a gente obteve de retorno dos modelos. Eu vou colar aqui os dados retornados pelo nosso teste. Primeiramente, vou colar os dados do Mini não treinado e agora os dados do nosso teste. É possível perceber que o retorno dele fica um pouco mais próximo do nosso treinamento, mas ele também vai misturar dados do que já tinha do pré-treino. A diferença é que o nosso manuseio nos dados não foi bom o suficiente para o GPT-4, e aí a gente perde algumas coisas como conjunções, pontuação, advérbios. A gente acabou tendo um retorno não tão bom no GPT-4 no que diz respeito à formatação dos dados em relação ao que já estava pré-treinado. Agora vou passar a palavra para o Michael, que vai fazer seus comentários sobre o nosso treinamento no Llama 3. E aí, pessoal, Michael aqui. Eu vou explicar como foi a nossa fase de treinamento então com o Llama 3, né? Então aqui eu estou com o Colab aberto, eu comprei alguns créditos, né, para executar ele no T4. O que eu fiz aqui então? Eu conectei com o meu Google Drive, né, fiz a instalação das bibliotecas. Aqui eu configurei o Unsloth, então a gente usou o Unsloth para treinar e eu usei bastante a documentação que tem no site do Unsloth, lá estava bem certinho tudo. Eu praticamente não precisei alterar nada. Aqui eu estou com o Colab aberto, eu estou com o meu Google Drive, né, fiz a instalação das bibliotecas. Aqui eu configurei o Unsloth, então a gente usou o Unsloth para treinar e eu usei bastante a documentação que tem no site do Unsloth, lá estava bem certinho tudo. Eu praticamente não precisei alterar nada.
Aqui eu carrego o modelo e aqui eu faço a limpeza e formatação do dataset. Mas antes de explicar isso, eu vou dizer que é a primeira vez que eu tentei treinar o modelo, eu tentei treinar com toda a base de dados, né? Principalmente joguei para lá, né? Então eu fiz isso, eu treinei aqui o modelo todo, segui as instruções lá do Ansloff, e depois, quando eu cheguei nessa parte aqui de testar o modelo, eu reparei que o modelo vinha com uma resposta muito estranha, sabe? Muito estranha, assim, que não fazia nenhum sentido. Então, eu comecei a me debruçar na parte do dataset. Então, eu fui no dataset e comecei a estudar o que tinha o dataset, né? Então, eu vi que muitos dos registros lá eram produtos da Amazon, só que muitos não faziam muito sentido, não tinha uma review muito interessante neles, né? Então, eu peguei, eu pensei em focar na parte dos livros e na parte de review dos livros. Então, essa parte aqui eu fiquei um bom tempo fazendo, que é a parte aqui de limpando e formatando o dataset. Porque o que eu peguei aqui? Eu peguei os primeiros 300 mil registros que eu vi ali que tem só livros, né? Desses 300 mil registros, eu peguei, por exemplo, e transformei ali o title content, eu só peguei aquelas informações que tinha alguma informação, né? Então, o title tinha que ter pelo menos 40 caracteres, porque eu queria os livros que fossem diferentes, cujo nome fosse um diferencial de outras coisas, sabe? Depois o modelo saber do que eu estava se tratando, né? Que era de fato um livro. E também o conteúdo tinha que ter uma certa substância, então, de caracteres. Então, eu botei 400 também. Também eu fiz uma limpa ali de que livros que não tinham edition no título, que também não tinham book no título, para tirar aqueles livros que eram meio repetidos, assim. Depois também eu removi todas que tinham caractere especial, porque eu vi que geralmente a review que não tinha caractere especial, ele era um pouco bagunçado, então não queria aquele tipo de informação, eu queria de fato treinar eles com review de livro, né? E por fim eu também peguei a palavra-chave review que tinha que ter na parte de content ali, para ter certeza que era uma content. Daí quando eu observei isso fazendo alguns filtros lá no dataset, eu vi que esse tipo de dados era o mais interessante para nós. Então ali eu preparei, né, o JSON, colocando revise esse livro, né, com o título e com o conteúdo, né. Ele conseguiu achar então nesse meu filtro 5.400 livros, foi um número interessante. E não demorou muito pro file tuning aqui, sabe? Ele é até bem rápido aqui, usando o Llama e usando o Ansloff. E se eu mostrar aqui o resultado, então, por exemplo, aqui tem esse livro Eating in the Sun, How Plants Power the Planet. Essa aqui é a descrição do dataset, né? E essa aqui é a descrição do Llama, do Fine Tuning. Ele é bem interessante, assim, sabe? Ele chega perto ali do que ele está. Eu achei que são poucos dados, sabe? Pouca informação sobre um livro, assim. Mas ele meio que conseguiu achar alguma coisa. Porque se a gente comparar com o Llama sem o Fine Tuning, ele coloca algumas coisas tipo, olha só, eu revisei esse livro é chamado tatatã, ele só repete o nome do livro. Eu revisei esse livro, eu acho que esse livro é sobre isso aqui. Então, dá para ver que dessa forma que a gente treinou, assim, focando num aspecto daquilo que a dataset tem, que é review de livro, né? Então, pegando só aquelas informações, de fato, o modelo deu uma diferença entre o Fine Tuning e o Llama, né? Bom, pessoal, vamos concluir aqui o nosso projeto apresentando os resultados. No que diz respeito à precisão, eficiência no treinamento, o Llama ele teve uma vantagem sobre o GPT porque a base dele parecia não conter as informações que a gente precisava com base nas perguntas que a gente fazia. Então,
em alguns casos dos livros que a gente questionava, ele colocava como eu já revisei esse livro, e não era uma resposta coerente. No GPT haviam informações, deu para perceber que foi mesclado, mas a gente subiu uma base que, a nosso ver, não é a melhor para poder contribuir ali na melhoria do generativo. O GPT utilizado, o Mini, versão 4, ele incorporou adequadamente o treinamento e começou a produzir as respostas mais contextualizadas, de novo, com baixa qualidade. Do ponto de vista de custo operacional e flexibilidade, os dois processaram aproximadamente no mesmo tempo, ou em até 20 minutos, sendo que o Llama foi mais eficiente porque ele processou mais exemplos. O GPT-4 ele é baseado em APIs, o Llama foi possível usar somente o Colab e praticamente uma base local, e ambos rodaram utilizando o Colab, foi fácil. O custo deles foi parecido também. Para processar lá os 1.500 exemplos no GPT-4, nós investimos $3. Os dois modelos mostraram capacidade de mesclar o dado para treinamento e o dado contido no pré-treinamento. Obrigado e até a próxima.